nosso mini treinamento, que é a parte de gestão. Todos os dias, né? De segunda a sexta, nós estamos aqui 10 minutos falando de gestão. E a gestão é a gestão no sistema Dynamis. Então, todo mundo que queira trabalhar conosco, porque na verdade a academia Dynamis, ela não cobra para você vir treinar nela, né? Mas como você trabalhar conosco? Treinando na academia Dynamis, né? Então, se você não treina na academia Dynamis, como que você pode prestar serviço a minha pessoa, a minha empresa, e nada é meu aqui, quando eu falo minha empresa, meu, eu falo errado, então já me corrigindo, porque é o Espírito Santo que me governa, que me guia. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Então, se você não tem uma vontade de entender o que é vida espiritual, caso não tenha já uma vida espiritual, você tem que vir treinar na academia. Ela não está cobrando nada para treinar a vida espiritual. No entanto, lá no nosso canal YouTube, a cada 1 hora, 2 horas, nós estamos mandando um vídeo exatamente para treiná-lo na vida espiritual. E também, qualquer dúvida, todo dia, da segunda a sexta, eu estou às 16 às 17 disponível, segundo o agendamento, que você pode fazer pelo link do WhatsApp e no grupo do WhatsApp solicitar uma reunião conosco. E aí eu agendo isso com você. Tá? Então vamos falar um pouquinho da administração. E a nossa administração, ela é ela tem um cunho dinâmico. Por isso que Dynamo está ligado a uma coisa que está toda hora, né, sofrendo uma orientação do meu governante, né? Porque eu digo como filho de Deus, como novo nascido, eu digo que Jesus Cristo é meu cabeça e que o Espírito Santo é meu guia, meu consolador, quando dá as coisas erradas, né? E ele que governa a minha vida. Então tudo fala, eu estou errado, é ele. Porque se eu fazer da minha cabeça, eu sei que não vai dar certo. Tem que fazer da vontade de Deus. Como está no Pai Nosso, todo mundo sabe orar o Pai Nosso. O que pouco sabe é praticar o Pai Nosso, que é uma vida espiritual. Eu escrevi isso ontem e vou falar por esses dias, que é a questão do, do segundo, veja que está escrito aqui, 10 mandamentos. Segundo mandamento, procedimento. Abreviação de procedimento. Tem gente que não aprendeu ainda, né, que trabalha conosco há muito tempo, e cada vez que fala procedimento, a pessoa escreve. Eu não entendo que eu fiz uma sigla. SP é São Paulo. Por que as pessoas não escrevem São Paulo toda hora? Põe SP, né? BR, Brasil, né? Mas a pessoa continua escrevendo procedimento. Procedimento ainda é uma palavra grande. Mas isso aqui é uma boboseira que eu estou falando. Todo o processo. Outro dia me perguntaram, eu falei, puxa vida, eu não conheço o segundo mandamento? O primeiro é o conhecimento trino, já comentamos hoje, e comento toda hora, né? Outro é todo processo, tudo que você processa, toda ação que você faz, toda atitude, atividade, tem que ser norteado por um procedimento. Qual a dúvida disso? E tem um procedimento, explico há muitos anos, quando lá a receita da vovó, né? Você pega livro de receita e vai falar, faz isso, faz isso, faz isso. É uma receita. Então, o que chamava lá de receita é o procedimento para fazer o bolo. Você não sabe o que é a receita de bolo? A receita é como fazer o bolo. E aqui, para fazer o bolo, a gente chama de procedimento, e a sigla é PRO. Existe um outro procedimento aqui muito importante, que é o procedimento do fluxo financeiro operacional. Está ligado desde a solicitação da proposta do cliente até o recebimento, caso haja um fechamento. E ao longo disso tem 7 reuniões típicas. E as pessoas insistem, né, em não cumprir com esse procedimento. Mas eu queria falar mais um pouco hoje, e vou voltar a falar, da função. Eu descobri, por causa da hipocrisia, pessoas maravilhosas, pessoas que eu amo, né? Que já têm vínculo parentesco e que
por hipocrisia, não entende a função. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Né? Eu criei no sistema duas palavras-chave. O financeiro, que todo mundo sabe, e outro, necessidades. E lá temos duas pessoas encarregadas de cuidar da parte financeira e das necessidades. As palavras, sim, é muito claro. Financeiro é dinheiro. Tudo que envolve dinheiro é do financeiro. É a função dele. Então, função é uma coisa. E a função é um procedimento. Quer dizer, qual que é o procedimento do financeiro? Cuidar do dinheiro em todos os recantos daquela empresa. Ele é o financeiro. Então, a palavra financeiro para si é um procedimento. Cuidar do dinheiro. Muito bom. Do outro lado tem a palavra necessidade. Ninguém usa esse termo. Mas o que é necessidades? Aí vem necessidade de todos. De quem? Dos clientes e dos fornecedores. Aí que a Dinamis entra, aí que a minha pessoa entra. Ao desenvolver essa empresa por quase 35 anos, nós somos, graças a Deus, literalmente, por causa do Espírito Santo, somos orientados, somos guiados a ver as necessidades do cliente, porque estudamos, né? Praticamos ao longo desses 35 anos, atender as necessidades de clientes. E, do outro lado, ver as necessidades dos nossos fornecedores, que começa por capacitação, mas não menos por precificação. Então, nós queremos que os nossos fornecedores, terceiros, muitas vezes eu escrevo terceiros, né? E põe até um 3, né? Como terceiro número. E falo, então, assim, das funções. E aí eu fui ontem pesquisar, e isso eu vou melhorar, o que é função, né? Porque eu já nominei financeira e necessidade. Como proceder para desenvolver a função? Então, quem tem uma função, eu falo financeiro, eu imaginei que as pessoas soubessem, mas não, elas começam a compartimentar, porque elas são do inimigo na mente delas, e elas começam a falar, não, mas eu só cuido disso. É como se tivesse uma pessoa, uma diarista, que cuidasse da casa, e eu falo para ela, você vai cuidar da casa, né? E ela pega, depois de um tempo, fala para mim, não, eu só cuido do banheiro. Poxa, eu tenho que explicar para ela que a casa é formada por área de serviço, cozinha, banheiros, né, quartos, varanda, sei lá o que mais. Então esse é o problema, essa pegada do inimigo na mente para criar o quê? Confronto, para criar contenda. E as pessoas caem nessa armadilha. Caem toda hora. Eu também caio, né? Mas como a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai caindo menos, 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 e depois a gente até meio fica assim, puxa vida, como eu era tonto, né? Que eu caía nessa, não vou cair mais. Então eu rio de alegria, alegria em Cristo, por não cair naquela cilada, graças a Cristo, graças ao Espírito Santo. E aí é um amadurecimento espiritual. Mas como proceder? Então a pessoa tem que escrever o procedimento. Não adianta chegar para ela, você é diarista, vai cuidar da casa. Ela tinha que escrever assim: eu vou cuidar dos banheiros, eu vou cuidar dos quartos, eu vou cuidar dos. Entendeu? E mais, como ela vai cuidar? Porque cuidar do banheiro pode ser que ela entenda que é só tirar o cesto de papel, né? E como ela lava? Pode ser que ela lavar para ela é só jogar água e puxar. E aí ver os procedimentos. E quem tem a função começa com a responsabilidade de como que ela vai proceder naquela função. Mas eu fui estudar um pouquinho isso, né, que houve essa revelação, e cheguei à conclusão que a pessoa da função tem que ser uma buscadora. Tem que ser buscador. E tem que fazer o procedimento. Porque, em princípio, ela não sabe qual que é o procedimento, porque ela tem que atender um cliente. Então, por isso que o cliente, que é a Dynamis, está explicando isso no seu sistema, com os erros que cometemos, né? E outra, o procedimento
caso você entre e receba um procedimento, o procedimento sempre tem que ser adequado, melhorado, incrementado. Então, o procedimento é um documento que diz como proceder na função e o conjunto de procedimentos que vão ser detalhados lá. E tem que ser apresentado e aprovado pelo cliente, para aquele que paga por aquele produto. Certo? E tem alguém que tem que administrar essas pessoas para trazer, então, e submeter ao cliente, à DINA, esses procedimentos. Então, tem dúvida? Workshop. Né? E como já falamos, todo dia das 16 às 17. Senhores, deu tempo, eu vou voltar aqui